Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e no programa de hoje a gente fala sobre iniciativas de combate à violência contra crianças e adolescentes aqui em Alagoas. Olha, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Prevenção à Violência, a CEPREV, somente nos 4 primeiros meses deste ano, já foram registrados 268 casos de violência contra menores de idade aqui no estado. E esse número aí, ele mostra um aumento considerável quando comparamos com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 251 casos. Para falar sobre essas iniciativas, eu recebo a superintendente da criança e do adolescente da CEPREV, Samila Gouveia. Samila, boa noite e seja bem-vindo aqui ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, Lauro. Mais uma vez estar aqui presente com vocês, né? É uma oportunidade única para que possamos realmente conversar um pouco sobre essa temática tão importante. Nesse mês de maio, onde se estabelece oficialmente o mês de combate e prevenção à violência contra crianças e adolescentes. É o chamado Maio Laranja, que, por sinal, você veio representando. Não sei se foi coincidência ou não, mas você já veio de laranja, isso é muito bacana para realmente fixar isso na mente das pessoas. Pra gente, antes de entrar especificamente no Maio Laranja, Samila, fala para a gente como é essa estrutura da CEPREV, essa espécie de guarda-chuva que traz aí várias superintendências, várias políticas públicas juntas. A CEPREV hoje, ela conta com 5 políticas públicas, né? Então, a Secretaria Estadual de Prevenção à Violência, ela tem, né, a política da criança e do adolescente, onde é responsável por essa articulação de toda a rede de proteção infanto-juvenil aqui do estado de Alagoas. Então, o sistema de garantia de direitos, né, desde o executivo, legislativo e judiciário. A CEPREV hoje ela vem propondo essa articulação com os demais atores da rede de proteção. Existe também a Superintendência de Políticas sobre Drogas, né, que trabalha toda a política sobre drogas do estado de Alagoas, as comunidades terapêuticas, né, em especial, os CAPs. Então, toda essa estrutura de política sobre drogas é de responsabilidade da superintendência. Nós temos também o programa Ronda no Bairro, né, que é um programa de policiamento de proximidade, que também tem essa função de prevenir a violência, de ter o policiamento mais perto da sociedade. Nós temos também a política de medidas socioeducativas, né, onde trabalha com os adolescentes, né, que estão na medida socioeducativa em meio fechado, mas também nós temos interlocução com os municípios no meio aberto e também nós temos a Superintendência de Prevenção à Violência e Promoção da Cidadania, então onde traz também esse acesso da população aos seus direitos enquanto cidadãos. E tudo isso trabalhando em conjunto, não é, Samila? Isso. A função realmente, Laura, justamente para que as políticas públicas elas possam fazer essa interlocução. Não só as políticas públicas que estão dentro da CEPREV, mas também as demais políticas públicas de governo, né? Porque nós entendemos que prevenção à violência vai muito mais além, né, do que apenas essas políticas que fazem parte da CEPREV. Então, nós precisamos entender que prevenção à violência precisa ter a educação, precisa ter a segurança pública, precisa ter o esporte e lazer. Então, tudo isso são fatores de proteção para que essa violência ela possa não acontecer, não só com a criança ou adolescente, mas também com toda a população alagoana. E principalmente com a família dessas crianças e adolescentes que vêm ser vítimas de violência. O trabalho com a família também é muito importante, não é, Samila? Isso. Nós entendemos, Lauro, que a família, né, é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro seio, né, que aquela criança ela é educada, né? Então, a família é importante ter todo esse conhecimento, ter essa educação mesmo, né? Hoje nós temos um projeto, que é o projeto Vozes da Infância, que é focado na família, no educador e na criança na primeira infância, ou seja, de 0 a 6 anos. Então, esse projeto, ele visa justamente fazer essa interlocução com as famílias, né? Mostrar para as famílias essa educação que elas precisam ter com seus filhos, né? Então, é importante que você possa também ter esse entendimento, né? A sociedade precisa também ter esse entendimento, porque somos também responsáveis pela proteção de nossas crianças e adolescentes. Então, o educador também é muito importante, né? Porque ele vai estar lá como um fator de proteção nessa identificação das violências, não só da violência sexual,
né, contra a criança e o adolescente, mas também outras violências que a gente também vem acompanhando e vem vendo como a negligência e os maus tratos. É isso mesmo, a prevenção à violência ela tem que ser ampla e abrangente. Samila, desde a reestruturação no governo Renan Filho, que aí vem a iniciativa do programa, quantas crianças e adolescentes já foram atendidas até hoje? O governo do estado, né, o governador Renan Filho, ele é incansável, né, o seu trabalho no tocante à proteção integral de nossas crianças e adolescentes. Então, a CEPREV hoje, ela vem trabalhando em conjunto, né, com os demais atores da rede, em conjunto com as diversas secretarias do estado, justamente para proteger essa criança e adolescente, como preconiza, né, a Constituição Federal, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 2019, a CEPREV lançou um núcleo de atendimento à criança e adolescente vítima de violência. Ou seja, nós disponibilizamos uma equipe multidisciplinar, composta por assistentes sociais, psicólogos e advogados, para fazer esse acompanhamento da vítima. Porque nós entendemos que essa criança ela precisa ser atendida, né, na sua integralidade. Porque após não só a violência sexual, mas também outras violências, ela traz consigo diversos traumas, né, diversas mudanças comportamentais. Então, a gente entende que é importante ter esse apoio e esse suporte também à família, Lauro, porque muitas vezes nós entendemos que essa família está tão adoecida quanto a vítima, principalmente quando esse agressor está dentro de casa. O que, infelizmente, acontece na maioria das vezes, na maioria dos casos, né, Samila? Isso, nós fizemos um panorama, né? A CEPREV hoje tem um observatório de prevenção à violência, onde nossos dados são da Polícia Civil, né? Então, do IML também nós temos essas bases de dados. Então, nós entendemos que nesse entendimento, né, do agressor, ele está dentro de casa, no contexto familiar. Então, essa relação de, muitas vezes, de poder e de contexto, né, familiar é muito presente. Então, essa vítima ela fica cada vez mais presa a esse agressor e dificultando, assim, essa quebra desse ciclo de violência, né? Então, por isso que nós entendemos que a família, né, não só a família nuclear, mas a família extensiva, como um tio, um primo, uma tia, precisa estar atento também a esses comportamentos das crianças. Porque as crianças elas apresentam, né, sinais, né, de mudanças comportamentais, sejam elas mudança no sono, né, uma ansiedade. Muitas vezes essa criança ela começa também a se automutilar, a ter comportamentos erotizados. Então, tudo isso são indícios, né, de situações que podem trazer... Comportamento violento também, né, Samila? Isso, comportamento violento. Então, é importante que todas as pessoas que estejam em contato com essa criança possam também observar o seu comportamento. E para a família é importante saber também quando a criança não quer determinado tipo de aproximação. Às vezes um tio, um primo, enfim, gosta de abraçar, de beijar, aquelas coisas. E nem sempre a criança quer aquilo. Mas a gente tem a mania de insistir nisso, né? Isso é um erro, né, Samila? É verdade, Lauro. E assim, existe um entendimento, né, da sociedade que a criança ela não tem direito, né? A gente já ouviu falar muitas vezes, mas ela é meu filho, ela precisa fazer o que eu quero, né? Muito pelo contrário, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa criança ela tem direitos e ela precisa ser ouvida. Ela precisa ter esse espaço de fala, ela precisa ter esse momento de realmente de se colocar, né, e de ser respeitado os seus nãos e os seus sims. Claro que ainda existe uma sociedade, né, que ainda não tem esse entendimento, mas que nossa função, enquanto rede de proteção, é fazer realmente esses espaços acontecerem. Então, isso que você colocou, Laura, é muito importante. Precisamos ouvir nossas crianças e respeitar, né, esse momento que a criança ela delimita, né, aquele espaço. Então, na maioria das vezes, essa rejeição, né, essa não querer contato com alguma pessoa, a gente precisa estar atento, né? Por que ela não quer contato com essa pessoa? Então, na maioria das vezes, esse é o agressor. Então, esse agressor, ele traz consigo, né, junto com essa vítima, um espaço de medo, né? Então, ela aterroriza essa criança, ela ameaça de morte a criança, ameaça de morte a sua mãe, o seu animalzinho de estimação. Então, tudo o que ele puder fazer com que essa vítima ela tenha medo, né, ele vai utilizar dessa forma para que essa denúncia ela não possa acontecer. Samila, e qual é o perfil das crianças e adolescentes atendidos
atendidas hoje pelo programa. Agora, essa pergunta eu deixo para você responder daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, tá bom? Ok. São só 2 minutinhos, eu volto já já com mais ponto e contraponto aqui na nossa TV Ponta Verde. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso ponto e contraponto aqui na TV Ponta Verde. Hoje, conversando com Samila Gouveia, superintendente da criança e do adolescente da CEPREV. E estamos conversando aqui exatamente sobre a prevenção à violência contra esse tipo de pessoa, criança e adolescente. E no finalzinho do bloco anterior, Samila, eu perguntava qual é o perfil em Alagoas, né, desse público, dessas crianças e adolescentes que são vítimas de violência. O perfil que nós identificamos, né, no núcleo de atendimento à criança e adolescente vítima de violência é que a maioria dessas vítimas são do sexo feminino, estão entre 8 e 13 anos e o seu agressor, né, como eu falei anteriormente, está dentro de casa, né, é o tio, é o padrasto, é o avô. Então esse é o perfil, né, dessas vítimas que chegam até o nosso núcleo. Então, desde quando ele foi lançado, em 2019 até agora, nós atendemos 1.559 vítimas, né? Então, nós estamos expandindo agora esse serviço para o município de Arapiraca, né, para que possamos regionalizar esse atendimento, porque entendemos realmente que a proteção integral de crianças e adolescentes precisa acontecer em todo o estado. Então, o governo de Alagoas não está medindo esforço em conjunto com a CEPREV para que possamos realmente fazer com que nossas crianças e adolescentes cada vez mais estejam protegidos, né? Então, essa interlocução com a rede também é de extrema importância. Infelizmente, um número, na minha concepção, elevadíssimo. Vou logo para o superlativo, porque não é fácil você lidar com essa situação. E como é o atendimento posterior, ou seja, o acompanhamento a essas vítimas? Ainda tem, por exemplo, acompanhamento sendo feito com vítimas do início do programa, em 2019? Isso, Laura, temos sim. Esse acompanhamento ele acontece na sua integralidade, né? Ele pode ir de 6 meses até 1 ano, né? Nós já temos vítimas que estão sendo acompanhadas há 2 anos. Por quê? Porque identificamos essa necessidade, né? Porque existem outras questões familiares envolvidas, principalmente quando o agressor está dentro da família. Então, a modificação comportamental dessa criança, dessa família, ela precisa também ser acompanhada, né? Então, nós entendemos que a prevenção dessas violências vai desde o diálogo. Então, aqui, Laura, é importante, né, vocês que estão nos assistindo, saber que conversar com seu filho, né, sobre os toques que são permitidos, né? O toque que é um toque de carinho e qual é o toque que é o toque de abuso, de malícia, justamente. Quais são as partes do corpo que podem ser tocadas. Então, o diálogo, ele precisa acontecer. Então, nós, nesse projeto que eu falei anteriormente, né, Os Vozes da Infância, nós visamos realmente orientar os pais, né, nessa prevenção das violências. E tem uma linguagem específica, Samila? Por exemplo, para o pai, para a mãe, para os demais integrantes da família com essa criança? Isso, existe sim. Nós precisamos entender que criança, né, na primeira infância, tem a fase de desenvolvimento. Isso. Então, é importante que possamos também passar essas orientações para que elas possam ter essa assimilação, né? Então, nós estamos agora lançando uma cartilha, Laura, vamos fazer a entrega agora para a rede municipal de ensino aqui de Maceió, para que essas crianças elas possam realmente entender as violências que elas podem sofrer, desde a negligência, ao maus tratos, até o abuso sexual, né? Aquele desconhecido que chama aquela criança para sentar no colo, já com intenção realmente de abusá-la. Então, nós precisamos realmente orientar, né? A nossa secretaria, a CEPREV, ela visa realmente prevenir, né, a essa criança, esse adolescente, que ele não possa sofrer essa violência, né? E a sociedade também precisa denunciar, Lauro. Nós somos tão responsáveis, né, quanto esses familiares. Então, existem alguns canais de denúncia, né, que é importante a sociedade ter esse conhecimento. Tem o Disque 100, que é o Disque Denúncia Nacional, o Disque 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou se você estiver presenciando, né, nesse momento alguma violência, você pode ligar para o 190, que esse tipo de crime já é dado prioridade à Polícia Militar para fazer, de fato, essa atuação. Em 2020 também, Laura, nós lançamos um aplicativo em parceria com o Centro Universitário SESMAC, né, justamente por conta dessa pandemia. Nós entendemos que poderia existir subnotificações,
né? Porque, na maioria das vezes, o sistema de proteção, como a escola, né, estava fechado. Então, aqueles educadores não estariam vendo, né, as crianças como elas estavam desenvolvendo. Então, nós fizemos essa disponibilização para a sociedade. Então, hoje, esse aplicativo, ele além de ser, né, um aplicativo de denúncias, ele também é um aplicativo de orientação e informação. Qual é o aplicativo, Samila? O aplicativo é o Violência Zero, está disponível para o sistema Android, né, e você pode baixar no Play Store. Então, lá tem todos os canais de denúncia, né, tem abas que você pode incluir fotos, vídeos, se você estiver presenciando a violência, ou também entrar em contato conosco, né, com o nosso núcleo de atendimento à criança ou adolescente vítima de violência, que fica aqui no bairro do Jacintinho, na Casa de Direitos, que é um equipamento social também da CEPREV, onde disponibilizamos demais serviços para atendimento à criança e ao adolescente. Então, vamos aproveitar agora, já vamos falar sobre a campanha do Maio Laranja, né? Quais são as ações que estão sendo desenvolvidas nesse sentido, Samila? Isso, Lauro. O Maio Laranja, né, ele tem realmente esse intuito de prevenção ao abuso e exploração sexual. Durante toda essa semana, nós estamos em pontos estratégicos, né, com alguns atores da rede de proteção, como a PRF, que essa ação foi encabeçada pela Polícia Rodoviária Federal, a CEPREV está presente, a OAB, né, o SEST Senat. Então, assim, existem diversos atores fazendo esse momento de sensibilização da sociedade. Porque o que a gente identifica muito, Lauro, é que a sociedade, ela identifica essas violências, mas ela tem medo de denunciar, né? Então, por isso que a nossa campanha precisa identificar a violência e denunciar, porque quem não denuncia também violenta. Que outros pontos poderiam ser citados como pontos de vulnerabilidade para crianças e adolescentes? Isso, nós no início da semana fomos em alguns municípios, né, em Rio Largo e Messias, que existem alguns pontos vulneráveis, mas aqui em Maceió a CEPREV trabalha, né, em alguns territórios com um alto índice de vulnerabilidade social, né? Então, entendemos que a CEPREV precisa estar mais atuante nesses espaços, porque a gente identifica que essas vítimas são desses territórios, né? Isso então, já mapeado, né, Samila? Isso já é mapeado. Então, existem 5 territórios aqui em Maceió que a CEPREV e as demais políticas públicas focam as suas ações, né, para que possamos, de fato, estar cada vez mais perto do cidadão, mais perto de nossas crianças e adolescentes, prevenindo essas violências. Eu lembro, e até fiz essa citação no decorrer da semana, que muitos anos atrás, muito tempo atrás, infelizmente, era até comum, por exemplo, a gente perceber crianças e adolescentes em alguns postos ao longo das vias, onde os caminhoneiros pernoitavam. E ali poderia estar acontecendo o abuso, né? Como é que está essa situação, essa realidade atualmente, Samila? Vocês têm esses dados? Os dados nós temos através da PRF. Sim. Né? Existem alguns postos de combustíveis que frequentamos no início da semana. Né? Fomos nos postos em Messias, em Rio Largo. Né? Abordamos os caminhoneiros, porque é importante ter esse conhecimento. Né? Muitas vezes a gente sabe que aquela adolescente, né, ela aparentemente não aparenta ser adolescente, mas que esses caminhoneiros precisam ter esse conhecimento que é crime. A exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes é crime. É verdade. Né? Então, essa sensibilização ela foi feita também durante todo esse período, né? E iremos continuar. Não vou poder divulgar aqui os outros pontos. Claro, lógico, e nem pode parar. Samila, nosso tempo terminou, então nós vamos ter que parar aqui. Obrigado, viu, por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, Laura, pela oportunidade, né, de estar aqui presente, de fazendo realmente essa divulgação do serviço da CEPREV, da Superintendência da Criança, do Governo do Estado de Alagoas, mas acima de tudo, né, protegendo nossas crianças e adolescentes. Então, você que está nos assistindo, faça a sua parte também. Não se cale, denuncie, né, proteja nossas crianças e adolescentes aqui do Estado de Alagoas. Então, meu muito obrigada. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Tenha uma boa semana. Boa semana para você que está em casa também. Eu me despeço, agradecendo aqui a parceria comercial com a Fabricato Móveis. A gente volta a se encontrar no próximo sábado em mais um Ponto em Contraponto. Tchau, tchau e até lá.